Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa aula remota de estatística do dia 26 de março, quinta-feira. E a nossa proposta de hoje é também realizar um exercício de tratamento estatístico de dados com a construção de uma tabela de frequências utilizando dados agrupados em classes e cálculo das variáveis estatísticas, dos indicadores estatísticos, da mesma forma que do exercício anterior. Para facilitar o nosso trabalho, eu estou pegando como dados os mesmos 2.201 casos confirmados de coronavírus no Brasil até o dia 24 de março, 17 horas, que está disponível no link, aquele mesmo link que você pode copiar e colar no seu navegador, mas se você já tem os dados, não é necessário. Então, qual vai ser o roteiro do nosso trabalho? A coleta dos valores estado por estado, que está disponível no link, organizar o rol de dados em ordem crescente de valores, considerar como sendo uma amostra e não uma população. Isso faz grande diferença na equação a ser utilizada. Elaborar a tabela de frequências com dados agrupados. Eu estou propondo 7 classes. Calcular a média, a mediana, a classe modal, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então vamos lá. A tabela que eu estou sugerindo terá no mínimo 7 classes. Por que no mínimo? Não sei se vocês recordam que ao se realizar os cálculos que a gente já vai discutir aqui, para definir o tamanho de cada classe, muitas vezes para que o número que termina as classes não fique um número quebrado, e fique sim um número ou de 5 em 5, ou de 10 em 10, de 50 em 50, ou seja, um número mais fácil, que permita melhor visualização. Muitas vezes é preciso ajustar para 8 classes, 9 ou até 10 classes. Então é no mínimo 7 classes. E como que a gente vai determinar então o tamanho de cada classe? Porque aqui eu coloquei letras que para você vão ser números, né? Vai começar com um valor A e terminar com o valor B, e assim por diante. Lembrando que o valor que termina uma classe, aqui B, é o mesmo valor que começa a classe seguinte. Assim por diante. C, C. E observando que esse traço quer dizer intervalo fechado deste lado, e no lado que não tem o traço é intervalo aberto. Portanto, quando o intervalo é fechado, quer dizer que ele inclui o valor que está escrito. E quando o intervalo é aberto, ele não inclui o valor. Muito bem, então, para determinar o tamanho da classe, se cada classe vai ser 100 casos ou se vai ser 200 casos, então o tamanho da classe, ele é determinado pela divisão da amplitude do rol de dados pelo número de classes, que para nós aqui é 7. E como é que se determina a amplitude? A amplitude, ela é o maior valor do rol de dados coletado menos o menor valor do rol de dados. Então é assim que se determina o tamanho da classe. Se der um número quebrado, ajusta-se para o próximo mais arredondado. As colunas, frequência absoluta acumulada,
frequência relativa acumulada. Este xi aqui, para nós, ele é o ponto médio de cada classe. Então, aqui eu representei por A mais B divididos por 2. Na segunda linha seria B mais C divididos por 2. Então, o xi é o ponto médio de cada classe. Para que daí você possa calcular a média aritmética ponderada, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Certo? Aqui são as equações, como nós vamos trabalhar com a amostra, para nós interessa então estas equações aqui de média, de variância, né? Aqui, para amostras, é esta equação, que na verdade se resume na raiz quadrada do valor da variância, né? Para a amostra. E aqui no último slide eu coloquei um exemplo para lembrarmos como que se calcula a mediana quando são dados agrupados em classes. Então esse aqui é um exemplo de 23, é um exemplo fictício, de 23 funcionários que foram consultados com relação aos seus valores de salários, e esse rol de dados de 23 salários foram organizados em 3 classes. Ficando dessa forma, então, a organização das 3 classes, né? 4 funcionários na primeira classe, 12 na segunda e 7 na terceira. A construção do gráfico de colunas ou histograma para eles ficaria dessa forma, em que aqui nós temos o início e fim das classes, né? R$1.000, R$2.500, R$4.000, R$5.500, né? 17,4%. Isso aqui seria uma frequência relativa, né? 17,4%. Esse 52,2% também seria uma frequência relativa. Esse 30,4% também seria uma frequência relativa. Então, considerando que a mediana ela é o ponto que equivale a 50% do rol de dados, né? Então ela com certeza está na segunda classe, porque a primeira classe ela acumula 17,4% dos dados. E a segunda classe acumula 52,2% dos dados. Então, só aqui já passou de 50%. Então, certamente, a mediana se encontra em algum lugar da segunda classe. Muito bem. Como eu preciso que ela seja o valor equivalente a 50%, eu faço o seguinte raciocínio. Se aqui eu já tenho 17,4%, quanto falta para fechar 50%? É uma conta de subtração. 50 menos 17,4 vai dar 32,6%. Então, a mediana está a 32,6% acima do R$2.500. Tendo agora esse ponto imaginário, que ainda não conheço o valor dele, eu vou para aquela razão e proporção. Um está para outro, assim como um está para outro. Como assim? Bom, mediana menos 2.500. Mediana menos 2.500 é esse valor aqui. Mediana é um valor em reais. Então, lembram que final menos inicial dá um tamanho? Então, esse valor que eu ainda não sei o que é o ME menos 2.500, é esse tamanho. Vai aqui em cima. E embaixo vai um proporcional em porcentagem, que é este tamanho. Então, vejam, este tamanho em reais está para
este tamanho em porcentagem, aqui. E como é uma regra de 3, ela tem que ter uma organização. Assim como, sinal de igual, o tamanho total, como que é o tamanho total? Final menos inicial. 4.000 menos 2.500. Está aqui. Está para, sinal de divisão, todo esse tamanho. Esse tamanho é 52,2%. Trabalhando a equação, isolando M, vai dar R$ 3.436,78. Vejam que ele está acima de R$ 2.500 e está abaixo de R$ 4.000. Então, é um valor coerente. Se desse um valor abaixo de 2.500 ou acima de 4.000, significa que teríamos feito ou falhado em algum ponto da nossa análise ou do nosso cálculo. Então, esse exemplo aqui, o valor, a resposta está coerente. Então, são essas as informações para a aula de hoje. O nosso fórum vai estar aberto aí na sequência, para que vocês possam estar colocando dúvidas, fazendo comentários, interagindo. Desejo um bom trabalho a todos e até o nosso próximo contato. Muito obrigado, abraço a todos.